Boa Ai, tarde. Boa tarde. agora vamos lá. Boa tarde, Carmen. Você me escuta? Estou escutando você. Boa tarde, Anderson. Que ótimo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Anderson, meu nome é Anderson, sou contador de histórias, 14 anos, e tenho hoje a parceria com a minha querida amiga Carmelina, que já há quase 30 anos também conta histórias. Nós vamos fazer esta live para nos debutarmos, principalmente nesse mundo digital. Então, a primeira coisa que nós começamos a foi fazer curso EAD, nós sempre fizemos cursos presenciais, e de repente nos surgiu o EAD. E agora começamos com as lives. Nós vamos falar da arte da narrativa oral. Então, hoje, falando a narrativa oral através dos tempos. Semana que vem, na quarta-feira, dia 27/5, nós iremos falar narrador, quem é o. E no dia 3/6, nós teremos a narrativa oral na atualidade. Isso daqui que nós vamos fazer é um bate-papo. É uma conversa, então vocês vão poder interagir com os comentários e no final vamos poder conversar com vocês muito tranquilamente. Quem curtiu a nossa página, depois nós vamos colocar os links aqui. Nós também temos um canal para vocês poderem seguir. Nós também temos o curso para quem quiser. Carmen, vamos começar? Vamos começar. Olá, Gente, eu estou tudo falando bem? com umas interferências, então às vezes não está saindo a voz. Vocês perceberam o pequeno delay da Carmelina que ela não me escutou. Eu estou aqui, sim, eu estou aqui. Boa tarde, Anderson. Vamos falar sobre essa narrativa oral. E a gente começa falando agora, já, sim, sobre a história oral, tá? Tem uma história. Essa narrativa que a gente usa para contar histórias, tem uma história oral aí, né? E essa história oral, ela tem várias possibilidades. Você pode trabalhar a história de vida, você pode trabalhar a história temática, você pode trabalhar a tradição oral, né? E você vai poder trabalhar essa tradição oral para virar esse contador de história, para contar essa história, porque a tradição oral para a gente, que é a história, está aqui no livro, que é a história oral, nós temos uma tradição oral. A gente não começou a contar histórias, simplesmente, por começar. São histórias que veio de pai para filho, de vô para neto, de índio para índio. Olha só que interessante. Os índios, quando o menino chegava com seus 14 anos, ele ia para uma casa, ficava lá fechado. E o mais velho índio ia até lá e contava toda a tradição deles, dos índios. Para que essa criança, para que esse menino continuasse com a história. Né? Se a gente for olhar essa tradição oral, essa história da história oral, a gente não sabe quando começou. Geralmente eu digo que é quando o homem começou a falar. Ele já começou a contar suas histórias. Histórias de vida, histórias de caçadas, histórias de amores.
foi assim que a gente chega até hoje contando histórias. E, para isso, tem uma tradição maravilhosa, que agora eu chamo o Anderson aí para falar um pouquinho sobre esses menestréis, os druidas, os bardos. E aí, Andy? Bom, como você mesmo disse, Cá, a arte é muito antiga. E nesse momento eu peço a quem está assistindo que faça um exercício comigo. Um descampado. No meio desse descampado, uma noite cheia de pontos no céu. Uma roda de pessoas, essas pessoas sentadas, e o caçador, como foi naquele dia? As pessoas viradas. Os outros caçadores olham e falam: queremos ser assim. Os jovens pensam: é isso que eu quero. E o caçador afirma para si mesmo: ele terá que ter coragem para poder enfrentar novamente o perigo da caça. Bom, nós hoje também fazemos isso. E eu fico ligado, porque isso é na pré-história, quando eles narravam à beira de fogueiras. Agora, imagine nós, nos dias de hoje, o quanto estamos narrando. É muito maravilhoso. E hoje em dia ainda estamos fazendo basicamente as mesmas coisas. Desde o início da narrativa oral, elas contar as histórias dos heróis. E também a comunicar com os heróis. Sempre foi necessário para que as outras pessoas também pudessem acreditar que estavam protegidas e estavam sempre tendo pessoas que conheciam, que estavam junto dessas muito grande no sentido daquilo que me dá. E a partir disso, onde se a Carmelina, os bardos cantavam essas histórias. Nós também as musas da mitologia grega, porque elas inspiravam tanto os músicos quanto os poetas. E diante dessa inspiração que elas faziam, escreviam. Ilíada, né, que vem trazendo tudo esse trabalho. Os bardos da Europa, principalmente os bardos dos celtas, principalmente quem leu a coleção das Brumas de Avalon, se escuta muito falar sobre os bardos. Mas se nós colocarmos que na cultura celta, tudo o que era sagrado, principalmente, de ser memorizado no papel ou escrito em pedra ou qualquer coisa assim, feito pela mão, e posteriormente é aquilo que nós também. Então, também nós trazemos muito desse povo antigo de tudo isso. Nós também devemos trabalhar, pensar os esse trabalho muito forte a história, esse processo do quilo que eu vou trazer. Eu vou um pouquinho sobre isso para vocês poderem ver. Eu achei muito interessante é falado bem no começo. Pouco antes do jantar, um hóspede surgiu à porta. Um menestrel, um andarilho, cuja lira pendurada no ombro lhe garantia uma boa recepção. Depois de ganhar comida, banho e roupa seca, no lugar reservado ao mais famoso. E ele disse: vou cantar. Cantarei a batalha dos grandes homens que lutaram. Por 10 anos, assediaram as muralhas de Troia.
Neste momento, a mulher grita: não, não é falado e cantado aqui. O menestrel deixou cair sobre as portas e tolido. Como assim, senhora? E as crianças começam a perguntar: quem é você? E ela diz: eu estou lá. Você é de heróis? Bem, eu sou a irmã de Heitor. Então, o menestrel, ele já era acolhido, ele já era tratado desde sempre com esse... Ele era bem aceito. Porque essa alegria, principalmente, esse povo muito sofrido, muito esperança, essas ideias de heróis. Depois deles, nós passamos também pelo Jogal, que era a ala pobre dos trovadores de origem rica, pelo Chandri, que são aqueles que cantam os salmos e a vida dos santos, os griotes, que são os contadores de histórias da África. A nossa linhagem de narrador, porque nós somos narradores, é muito, muito antiga. Mas uma coisa todos eles tinham em comum. Todos, em geral, trabalhavam e usavam instrumentos. Os bardos usavam as liras, os menestréis, em geral, o alaúde. Não é isso mesmo, Carmelina? Sim, Anderson. É muito lindo, né? A gente saber que desses bardos, desses trovadores, desses menestréis, né? Porque eles eram guerreiros, eles cantavam, eles poetizavam cantando, né? Então era muito bonito, devia ser muito lindo, né? Eu adoraria viver nessa época para estar aí ó, sentindo e ouvindo toda aquele imaginário que eles traziam. E enquanto você falava, desculpa, enquanto você falava, eu estava pensando, né? Que história seria interessante a gente lembrar nesse momento? E me veio na cabeça o flautista de Hamelin. O flautista de Hamelin é muito interessante a história, porque a cidade já estava vivendo um problema muito sério com os ratos. Era rato para todos os lados, para todos os cantos, por todos os lugares que tinha uma frestinha, um buraquinho. Ah, tinha um rato, tinha um rato, tinha um rato. E o rei desta cidade, deste reino, estava desesperado, porque ele chamava todas as pessoas, os sábios, os mais velhos, e nada de conseguir. Até que um dia, como você mesmo disse, bateu na porta uma pessoa diferente. E ele disse ao rei: você quer que eu resolva esse problema dos ratos? Mas quem é você? Não, estou perguntando. Quer? Tá, então a gente vai dar um saco de ouro para você se você resolver. Bom, tudo bem. Esta criaturinha que estava lá, que bateu na porta, talvez venha da origem dos menestréis, dos druidas e dos bardos, porque ele usava uma flauta. E aí ele saiu da casa lá do rei, do castelo lá do rei, saiu e foi para a rua. E começou a tocar a sua flauta. Ele encantou os ratos. Ele seguiu tocando até o alto da montanha.
todos os ratos seguiram o flautista de Hamelin. Ele voltou feliz, porque agora a cidade estava em festa, todos felizes, crianças na rua brincando. Era tudo maravilhoso. Ele foi receber seus de ouro. Chegando lá, o rei, muito esperto, vendo a cidade toda limpa, disse para ele: é só isso daqui que você vai receber. Era um tantico de nada. Ele disse: não. Foi combinado um saco de ouro. E cadê? Não, porque eu não posso, porque eu não tenho, porque... E o flautista resolveu sair e tocar a sua flauta. E sabe quem seguiu o flautista? Foram as crianças que o seguiram. Sim, foram as crianças. E ele levou essas crianças para longe, muito longe mesmo. Os pais, desesperados, procurando seus filhos, todos batiam na porta do rei e diziam: como? Foi aquele flautista, dá um jeito. Até que um dia o flautista voltou e ele disse ao rei: você quer pagar o saco de ouro que me deve? E aí o rei decidiu que pagaria o saco de ouro se as crianças voltassem. Com sua flauta, ele subiu até onde as crianças estavam, começou a tocar e todas voltaram para suas casas, seus pais. Bom, ele recebeu o saco de ouro e foi embora com a sua flauta. A gente vê aí nessa história o encanto, o encantamento do som da flauta, do momento que ele chega, de tudo. E é isso que essa tradição oral nos traz. A alegria de se encantar, como aquele povo todo se encantava com os bardos, com os druidas, com os menestréis. Hoje a gente se encanta com as nossas histórias, não é, Anderson? Eu acredito nisso daí. A gente chega no coração das pessoas de uma maneira, eu acredito que um tanto porque acredito eu que quando a gente fala que vai contar histórias em algum lugar, as pessoas vão preparadas. Então, quando elas não precisam ter um saco de ouro para nós, todavia, tiramos muitas vezes aquilo que a fala no seu livro Mulheres que Correm com os Lobos, as histórias trazem esse processo medicinal. E nesse processo medicinal, eu acho que não fazer antigamente. Nós damos histórias medicinais para as pessoas e elas nos tornam também com as narrativas e com os olhos, né, que são as para nós, porque quantas vezes nós também, contadores de histórias, saímos curados de uma sessão de Andy, neste livro, História Oral, Possibilidades e Procedimentos, tem um momento aqui, a história oral, a busca de uma definição. Eu vou ler só um trechinho também, porque a escrita é de Ronald
Grelli. Ele diz: as pessoas sempre relataram suas histórias em conversas. Em todos os tempos, a história tem sido transmitida de boca a boca. Pais para filhos, mães para filhas, avós para netos. Os anciãos do lugar para a geração mais nova. Mexeriqueiros para ouvidos ávidos. Todos, a seu modo, contam sobre acontecimentos do passado. Os interpretam, dão-lhes significado, mantêm viva a memória coletiva. Mesmo na nossa época de alfabetização generalizada e de grande penetração dos meios de comunicação, a real e secreta história da humanidade é contada em conversas. E a maioria das pessoas ainda forma seu entendimento básico do próprio passado por meio de conversas com outros. Ronald Grelli. É isso que a gente busca nessa contação de história. Às vezes, eu falo até para os alunos, o Anderson também, conte a sua história. Conte as suas brincadeiras de infância. Conte o que você gostava de fazer na sua infância. São histórias. Narrativa oral. E a gente não pode esquecer de uma grande narradora oral que salvou o reino e salvou as mulheres. Sherazade. Lindo, 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 lindo o livro de Sherazade. Só que eu vou indicar até para vocês, já que a gente está aqui falando de livro, Nélida Pinon, Vozes do Deserto. Ela escreve a história de Sherazade maravilhosamente, de outra forma, incrivelmente maravilhoso. Tá bom? Eu vou só ler um pedacinho aqui que eu achei a coisa mais linda. A irmã de Sherazade diz o seguinte: talvez porque ela lhe garantira que a palavra da irmã era uma espécie de casulo, de onde sairia um dia, na hora certa, o bicho de seda. É isso que a gente faz. A narrativa oral nos dá esse casulo. E desse casulo que a gente vai fiando, a gente pode ter aí o bicho de seda e a própria seda. Uma coisa mais, Andy. Fala realmente seda neste processo, porque a seda ela é sempre muito rica, né? Ela é algo muito precioso. E isso me remete muito a uma fábula sobre a fábula, quando a verdade vem e ela entra no palácio como se fosse a fábula. Elas entram. E elas sempre trazem de tantas narrativas, é bom saber de onde elas vêm. A gente precisa saber realmente da onde vem este passado. Eu acho que a gente precisa ter essa base, a gente precisa respeitar, por exemplo, através de você, então eu lhe devo essa reverência. Mestres que você mesmo comenta, né? Mestres anteriores a você, seu avô, experiência de rua muito maior. Às vezes as pessoas perguntam, mas vocês fazem teatro? Nós somos, até nisso nós fizemos juntos. Quando nós fomos para o teatro nos agradou, porque não é depois do tradicional, e sim um teatro mais moderno, mais
contemporâneo, que vem com o ativo, que faça a cena e através dela você cria todo o seu processo. Que é basicamente o que a gente fala para os nossos alunos. Faça a introdução, mas não se preocupa literalmente com aquilo que está no livro, e sim com aquilo que está dentro de você. Porque aquilo que está dentro de você é a verdade, e essa verdade é o que vai chegar no outro. Então, quando ela fala em tantas narrativas, porque estão a gente, um tanto quanto cru, eu tenho visto quanta contação de histórias, quantas pessoas contam histórias. Eu acredito que e algumas dizem, eu não sou contador de história, mas as suas histórias de vida. Momento em que o desafio do professor, onde eu estava assistindo o quanto que é desafiador para o professor, é desafiador para esta mãe, para este aluno, para este pai, o quanto que nós estamos vivendo um momento muito grande de desafio, e o quanto é importante nós narrarmos. Nós vermos os nossos paradigmas e virmos cá para o digital, esse meio virtual, e falarmos de história que nós não, mas a contação de histórias não dá certo, não passa emoção, e a gente percebe que passa. Então, eu acredito que um grande benefício no loucura, no sentido de paradigmas, Carmela, acho que isso você também pode. Os meus 29 anos, né? Esse ano faz 29 anos, olha que maravilha. Eu tenho uma história de infância muito bonita em que eu ouvia histórias, né? Eu ouvia histórias. Eu não sou de Piracicaba, mas vim para Piracicaba com 6 anos de idade. E eu tenho histórias maravilhosas dessa cidade. Eu tenho meus causos, que logo, logo vou estar contando esses causos por aí, que aconteceu aqui nesta cidade. Mas eu tenho uma lembrança muito grande, muito linda, que eu até narrei no meu primeiro livro, né? Entrou por uma porta, saiu por outra, e quem quiser que conte outra. Eu falo sobre uma mulher, uma negra, que morava distante de casa, e ela contava histórias. E as crianças todas iam para a casa dela. E ela acendia apenas uma lâmpada no corredor. A cozinha ficava só com um fogão a lenha aceso. Ela sentava numa banqueta de madeira que ela mesma fez, ela mesma construiu. Tinha uma colcha de retalhos feita por ela, né? Jogada no chão. E ali a gente sentava e ela contava as histórias. Bom, a coisa mais linda que eu tenho na memória é que aquela mulher não tinha escola. Aliás, ela dizia ter sido escrava. Aquela mulher não tinha os livros que temos hoje, a internet que temos hoje. E ela narrava aquelas histórias que a gente ficava tão envolvido, que quando ela contava a história do Saci, e ela pegava um pedaço de madeira e a brasa na ponta do pedaço de madeira, e ela fazia... Gente, a gente viu o Saci. Todos nós, eu tenho certeza que todas essas crianças viam o Saci. E quando ela contava a mula sem cabeça, que depois a gente tinha que vir para casa, e desesperadamente eu era a última, e eu achava que a mula estava atrás de mim. Então, assim, são as histórias da infância. Maravilhoso. Meu amigo, vamos. Tem um pessoal te mandando beijo, porque como você não consegue. Nossa, a Raquel Gomes dos Reis está falando, Carmelina, você é linda. Que bom! Raquel, beijo! Melina, linda, minha mestra, que bom.
E Suzana Jardim também diz como é bom pessoas fãs. A Miriam dos Santos Rodrigues também está falando linda. E como a gente está num programa chamado Stream, as pessoas estão no Face, então eu mando oi para Carmelina, quem quer mandar oi para Carmela, fica legal também aqui. Como eu falo, e você sabe disso, eu sou uma pessoa que não vim, talvez essa riqueza desse seu passado, né? A contação de histórias, para mim, aconteceu em 2006. Há uma grande vantagem que eu sempre fui muito comunicativo. Então, eu sempre trago a comunicação. E também, diferente de muitos, eu não vim do meio da educação. Então, eu venho desde os 11 anos trabalhando na indústria. Então, eu acredito que eu tenho esse outro olhar, nem melhor, nem pior. Apenas um olhar. Muitos contadores e muitos. Eu, particularmente, trabalho com adolescente e com adulto. Muito contando histórias para essas pessoas. E eu acredito que são as experiências que eu tenho, né? Então, quando a gente fala, não se limite. Porque eu acredito que a contação de histórias que vamos estar falando nas outras duas lives que virão, isso. De histórias, ela não se limita a aula. Eu fico encantado quando nós tivemos a aluna que disse: vou falar com vocês, será a primeira e última vez que eu público. Porque eu vou aprender o curso de contar histórias para contar histórias. Então, eu acho muito bonito isso. Porque quando você vem aprender e você sai do escola. Ele está falando, né, tanto de contação de histórias, quantas mães, quantos avós, quantos tios, quantos pais podem e devem contar histórias e mais contar as suas histórias, né, narrar as suas histórias. Como que é este processo? Então, eu lembro daquela vez que a gente estava trabalhando, indo para a que eu li de boa domingo e você começa a chorar. Você trabalhar, Anderson, eu não aguento mais. Aí yoga. E você fala, de alegria. Nessa presença, você está rindo porque você lembrou disso. Então, as nossas histórias. Não estou desprezando as histórias do livro, como a gente textos, qualquer outro tipo de história. Nós temos histórias riquíssimas. Andy, eu vou pedir um favor para você. Me pegou de surpresa as pessoas que estão aí do outro lado e eu não posso saber nem ver essas pessoas. Repete para mim o nome das pessoas, por favor. A Raquel. Raquel Gomes dos Reis. Isso. Marlene Sabatini. Suzana Jardim. Miriam dos Santos. Miriam dos Santos Rodrigues. Quem mais? Quem mais? Daniela Cristina. A Daniela. Cristina Moura. Espera aí, eu estou na Daniela. Daniela Cristina. Isso. Moura. Tá. Daniela Bortoleto. Tá bem. Eu sei, a Carmelina falou para mim que meu microfone... Peço desculpas a vocês.
que antes da gente entrar no ar, a Carmelina já tinha falado. Então, vocês podem perceber que eu estou tentando me mexer o mínimo. O Carana Pagotto também está aqui. Como que é o primeiro nome? Carana Pagotto. Miriam, eu acredito, eu e a Carmelina temos muito desse tipo de história. Nossa, se vocês soubessem, assim, teve um período que eu fui morar na casa dela, que hoje eu estou em Americana, ela está na casa dela lá em casa, hashtag fique em casa. Por isso que ela não consegue ver, porque é só eu que estou conseguindo acessar. Eu vou estar falando com ela. Mas a gente tem muitas histórias. Nossa, ela tem uma história que ela causa, que é do cachorro dela. É maravilhosa a história. Então, eu acredito que a gente está fazendo agora é um impulso que ela também comece, porque já é uma vontade dela, os causos dela, a produzir isso. Então, são muitas histórias da Carmelina, dela, né, Carmen? As meninas têm alguma pergunta, alguma coisa? Como que a gente faz isso? Que a gente, para mim, hoje é a primeira live. Eu sei que está cortando a minha voz, a minha Carmelina. A gente vai tentar acertar isso para a próxima live, tá? A Carmelina está perguntando se você tem alguma pergunta. Eu postei, a gente espera, se tiver alguém querendo falar, eu já postei, então, para vocês que tem o curso EAD, tem o link para vocês poderem ir, tem a nossa página, vocês estão assistindo a live, semana que vem também, então, onde eu vou fazer narrador, tem o contador de histórias, 3 dos 6, é muito prazeroso ter vocês aqui. Então, comentando que está cortando a fala. Carmen, nesse momento eu quero particularmente agradecer você por partilharmos este momento. E se eu sei, se você está rindo, você está me escutando, então eles também devem estar. É uma pena que deve ter cortado em algum momento, alguma fala minha, principalmente, a sua tá tranquila. Pelo menos eu tô te escutando normal. Quem tá cortando mais, acho que sou eu. E a gente vai tentar arrumar isso daí, tá? Próximo. Então, da minha parte, um beijo. Vou me despedindo, Carmelina. Meninas, Raquel, Suzana, Miriam, Marlene, Daniela, Ana, Pagotto. Gente, eu fiquei emocionada de vocês estarem do outro lado. Eu estou simplesmente emocionada de saber que vocês estão aí do outro lado e eu não estou vendo, mas meus olhos estão marejados. Carmelina, agora cortou tudo, então se você puder agradecê-las de novo, eu fico falando agora por elas. Cortou tudo agora. Posso falar de novo? Pode. Raquel, Suzana, Miriam, Marlene, Daniela e Carana Pagotto. Olha, queridas, e eu falei, estou emocionada de saber que vocês estão aí do outro lado. Para mim é uma satisfação muito grande, uma pena de não poder ver a carinha de vocês, o rosto de vocês, mas não tem importância. Eu quero deixar aqui a minha gratidão e a gente vai estar aqui quarta-feira que vem com outra live e prometo contar uma história para vocês. E outra coisa que eu quero dizer também é que eu estou começando um canal só de causos. E aí a gente vai dividir isso também. Meu carinho e a minha emoção. E o meu encantamento de um dia ter descoberto que eu era contadora de histórias e ensinar tanta gente como eu ensinei. Gratidão, a minha reverência a cada uma de vocês.
Até a próxima, gente.